Boa tarde, pessoal. Vamos para mais uma aula de metrologia. Hoje vamos falar sobre os paquímetros e a importância desse instrumento na indústria, né? Então, paquímetros. Vamos ver o que é. O que são paquímetros? O que é paquímetro, né? O que é um paquímetro? Do grego, paqui é igual a espessura mais metro, que é medida, né? Então, é uma espessura de uma medida, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai aprender como se utiliza esse instrumento tão importante para as medições. Então, por vezes também chamado de craveira, né? Em Portugal eles não chamam de paquímetro, eles chamam de craveira. O paquímetro é um instrumento de precisão utilizado para medir dimensões lineares, né? Dimensões lineares internas, de profundidade de ressalto em uma peça. Podem ser encontrados no sistema métrico, no sistema inglês. Lembram lá que a gente estudou sistema métrico, sistema inglês? Então, vocês estão olhando ali a figurinha do paquímetro, tá ali sistema métrico e sistema inglês. Na parte inferior tem a régua, né, que é no sistema métrico, e na parte superior que é no sistema inglês, certo? Então a gente vai ver agora ali, né, ali esse paquímetro é binário, né, polegada binária, porque também tem o decimal, nós vamos ver depois. Então, a utilidade e o funcionamento desse paquímetro, ali a figura mostra para vocês uma medida, né? Está medindo um diâmetro de um anel de rolamento, né? Então, ele está fazendo um anelzinho ou a capinha do rolamento, a partezinha da capinha do rolamento. O paquímetro é um instrumento que efetua medições lineares internas, ressaltos, profundidades, como eu já tinha falado, das peças. Composto por uma régua graduada com um encosto fixo e um cursor móvel, né? Vocês viram que tem um conjunto, uma escalinha ali que ela se move, né? Utiliza normalmente um princípio nônio ou Vernier, que depois nós veremos o que significa isso, né? Nônio ou Vernier, que é uma escala auxiliar que permite a leitura de frações de menores divisões. Então, essa reguinha, que ali onde ele está com o dedo apertando, ela se move, né? Ela é uma escala auxiliar que permite menores divisões que a escala fixa, certo? Então, agora nós vamos às partes, né? Como é que é composto esse paquímetro, né? A gente viu para que serve. Então, a gente vai ver do que é composto esse paquímetro. Paquímetro, nomenclatura das partes. Então, ali a gente tem uma numeração que a gente pode se guiar ali, né? Que ali fala o número 1, é a orelha fixa. Então, quer dizer, a orelha que não se move. A orelha móvel é aquela do cursorzinho onde eu movo ela, né? O nônio ou Vernier em polegada, né, que é essa parte de cima, certo? Depois tem o quarto ali, que é o parafuso ou trava. Eu posso travar, eu posso fazer uma medida e querer tirar o paquímetro, né, que nem aquela capinha do rolamento que estava encostada, eu posso querer tirar ele dali para verificar melhor, para aproximar dos olhos. Então eu uso aquela travinha para fixar a medida, certo? O 5 é o cursor, né, o que se move, né? Que a gente consegue mover. O 6 é a escala fixa em polegada, a parte fixa de cima em polegada, né? O 7 é o bico fixo, que é o que não se mexe lá, né? Aquela partezinha que ele fica parado, né? Depois tem o encosto fixo, que é o 8, aquela partezinha onde vai encostar a peça para medir. O encosto móvel, que é o 9, né? Que eu posso movê-lo. O 10 é o bico móvel, né? Que eu consigo mover com o cursorzinho ali. O 11, nônio ou Vernier em milímetro, quer dizer que toda essa parte de baixo, né? De baixo é o nônio ou Vernier em milímetro, é o que eu consigo mover, né? Sobre a outra escala fixa. O 12 é o impulsor, é onde eu apoio o meu dedo polegar, porque a gente vai ver que tem uma posição correta de segurar o paquímetro, de mover o nônio para que a medida fique correta. Depois o 13 tem a escala fixa de milímetros, certo? E o 14 é a haste de profundidade, que eu posso medir uma profundidade de um objeto, por exemplo, se ele tiver um furo, certo? Então, agora no próximo slide, nós vamos ver então o que é nônio, certo?
O que é nônio? Então vamos falar do nônio um pouquinho. A palavra nônio teve origem no nome do matemático português Pedro Nunes, né? Então tem uma data ali, né, de nascimento até quando ele morreu, que é de 1492 a 1577. Ele era professor de uma universidade famosa, a Universidade de Coimbra, em Portugal, que desenvolveu um dispositivo para ser adaptado a uma régua angular, né? Logo que iniciou era uma régua angular, que permitia a leitura de frações das menores divisões desta escala. Então ele é o precursor do paquímetro, né? Ali tem uma estátua do Pedro Nunes, né, em Lisboa. Foi considerado o maior matemático português de seu tempo. Por isso que eu, lá no primeiro slide, fiz questão de falar que o paquímetro em Portugal era craveira, né? Porque a homenagem, né, desse matemático que criou o paquímetro. Então lá eles chamam de craveira e não de paquímetro. E o vernier, né? Porque eu disse lá, o princípio nônio ou vernier. Então, o que é o princípio vernier? A palavra vernier teve origem no nome do geômetra francês Pierre Vernier, de 1580 a 1637, bem depois, né? Que veio, né, meio século depois de Nunes. Aplicou o mesmo princípio do nônio a uma escala linear. Lembra que eu falei para vocês que a outra era angular? Linear, né? Que foi denominada de Vernier, a qual divide a escala fixa em frações menores que a divisão desta escala. Então, eu posso fazer medidas menores do que o valor da escala fixa. Então, ali tem um retrato, né? Uma foto ali, né? Do Pierre Vernier, que aprimorou o princípio nônio e desenvolveu o paquímetro que temos hoje, o paquímetro moderno, né, pessoal? Então aqui eu tenho um paquímetrozinho, né, que ele tá um gifzinho para vocês verem, né, como é que ele faz a medida, né? Ele se move, olha o cursor movendo, né? Esse é o Vernier ou nônio, né, que é o que se move, né? Vocês viram ali, move, ele faz uma leiturinha ali. Então, ó, vocês viram que aí tu apoia o polegar ali no cursor e ele vai abrindo. Aí depois tu fixa ele, dá uma fixação para fazer a leitura da peça. Aí tu vai ler a escala fixa e depois tu vai fazer a leitura na escala no nônio ali, né? Que a escala móvel seria, tu vai fazer a leitura no nônio. Certo, pessoal? Então, mostra mais ou menos ali uma mediçãozinha. Isso que ele mede ainda, nesse caso, ele está medindo o diâmetro, né? Daquela porca ali, né? Aquela partezinha da porca ali, né? Na verdade, ele está medindo aquela partezinha ali do sextavado da porca, certo? Então, pessoal, tem um gifzinho aqui que vocês podem observar ali as medidas. Como é que funciona, né? Essas duas réguas lá anterior que eu expliquei para vocês que era o funcionamento do paquímetro, que tinha duas réguas que deslizava com o cursor uma sobre a outra, a régua fixa, que é a cinza, a régua móvel, que é o nônio ou Vernier, né? Para a gente fazer as medidas do paquímetro, né? Então ali é bem interessante, vocês podem ver o gifzinho ali, vocês podem fazer as medidinhas. Claro que nós vamos ter uma aula só explicando de interpretação de leitura. Eu tenho, né, uns videozinhos para vocês, tenho um programinha que vai mostrar como as leituras, tem exercícios de leituras, vamos ver leituras no sistema métrico, depois no sistema inglês. Então esse gifzinho é só assim para matar a curiosidade um pouquinho de como é que funciona essas réguas, como é que elas deslizam, como é que a gente faz a medidinha, mas eu vou explicar para vocês passo a passo dessa leitura, vou explicar como é que a gente calcula a precisão do paquímetro. Então esse gifzinho é só para matar um pouquinho de curiosidade, assim, tipo, pá, que legal, a gente vai fazer assim, então essas são as réguas que deslizam uma sobre a outra? Sim, o nônio é amarelo, né? A escala fixa em cinza, né? Ali as duas, os bicos do paquímetro, as orelhinhas em cima, uma amarela, que é a móvel, a fixa em cima, cinza, né? Bem legal assim para vocês se familiarizando com a nomenclatura ali, né? Do paquímetro, tem o parafusinho, aquele de fixação em cima e amarelinho, certo, pessoal? Então vamos para o próximo slide, então. O próximo slide, ele fala do princípio do funcionamento. Então agora a gente vai falar, então, como é que funciona isso? Como é que essa régua desliza uma sobre a outra? Como é que se faz essa medida, né? Então suponhamos que temos duas réguas, A e B.
A régua A seria a régua cinza lá do gifzinho. A régua B seria a parte amarelinha ali do gifzinho, né? Então, o que acontece? A régua A, ela é dividida em 10 milímetros, né? E a régua A, perdão, ela tem 10 milímetros e é dividida em 10 partes iguais, de 1 milímetro cada parte. E a régua B, com um comprimento de 9 milímetros, é dividida também em 10 partes iguais. Então, o valor de cada parte não será 1 milímetro, será 0,9 milímetros. A régua A corresponde à escala do paquímetro principal, ou escala fixa, que a gente chama. E a régua B corresponde ao nônio. Lá no gifzinho, vocês vão olhando, vocês vão me entendendo. Então, ali tem uma medidinha, olha ali, ó, a escala fixa, a escala móvel, né, do nônio. Então, assim, quando o zero estiver em cima do zero, né, eu vou ter uma leitura, né, a leitura mínima desse paquímetro vai ser 0,1. Se eu abrir um pouquinho mais, a mesma distância, se eu somar, então o que eu vou ter? Né? Eu vou puxando as medidinhas, e aí o que eu vou achar? Eu vou achar 0,1 no primeiro tracinho, 0,2 no segundo tracinho e assim por diante, que é ali aquela medidinha que ficou aberta, certo, pessoal? Parece meio estranho agora, mas com o gifzinho e com o paquímetro, nós vamos começar a enxergar isso. Eu vou ir mostrando isso para vocês. Vamos para o próximo slide que vai ficar um pouquinho mais claro. Então, pessoal, o princípio de funcionamento do paquímetro. Então, eu vou explicar ali, né, o princípio de funcionamento. Então, o que acontece? Ali no gifzinho que a gente viu que a escala fixa, né, é a cinza e a móvel amarela. Então, quando os zeros das réguas estiverem juntos, a distância entre as primeiras linhas será 0,1, entre as segundas linhas 0,2 milímetros e assim por diante. Se as primeiras linhas coincidirem com a distância entre os zeros, será de 1. Se a coincidência for das segundas, a distância entre os zeros será 0,2 e assim por diante. Então, ali naquele desenho, dá para vocês verem bem isso ali. Os zeros estão juntos, ó. A distância do tracinho ali, do segundo tracinho, é 0,1. Se eu abrir a régua e coincidir no segundo tracinho, eu vou ter 0,2 e 0,3 e assim sucessivamente, pessoal. Então, é isso que acontece com as escalas. Por isso que eu consigo ler um valor menor do que o valor da escala fixa, que cada distância entre um tracinho e outro é 1 milímetro. Agora, no outro desenho, agora aqui no próximo slide, vocês vão ver o que acontece com o paquímetro, certo? Então, o paquímetro é o que acontece. A escala fixa é aquela que permanece fixa e o nônio é a escala móvel. Então, a escala fixa é a escala A e a escala, né, a escala A é a escala fixa, né, a régua A lá que a gente viu, e a régua B é a móvel. Então, e no caso ali, o cinza continua ali, né, a escala fixa, e o amarelinho ali, o nônio que está se deslocando. Então, tá mostrando isso no paquímetro, pessoal, tá? Tá mostrando isso no próprio paquímetro. Aquele desenho que eu expliquei para vocês fora do paquímetro é para você entender o processo, que tem menos traço, menos coisas, para vocês conseguirem visualizar bem como é que isso funciona. Mas é mais fácil ainda quando a gente começar a fazer as leituras, porque aí vocês vão enxergar muito bem, né? Inclusive eu tenho vários, eu tenho um softwarezinho que ele mostra o paquímetro abrindo e fechando e fazendo as leituras. Então vai ser bem legal assim, vai ficar bem claro. Se ainda não ficou claro, se ficou um pouquinho de dúvida, vai ficar bem claro. Não se preocupe que vai ficar bem fácil da gente enxergar essas leituras aí, certo? Então, vamos para o próximo slide, tá, pessoal? Então, pessoal, a gente então vai ver agora tipos de paquímetro. O mais utilizado é o paquímetro universal. Ele é considerado quadridimensional. Ele faz medições em 4 posições diferentes. O paquímetro universal é um instrumento de medição dotado de uma escala e um cursor que desliza nela, e foi concebido para tomar dimensões lineares por contato.
Alguns modelos de paquímetros são quadridimensionais, como eu falei. Isso significa que ele pode ser utilizado de 4 formas diferentes das medições. Ali na letra A, nós temos as orelhinhas do paquímetro medindo um rasgo. Na letra B, nós temos a parte do encosto fixo ali, né, medindo um ressalto. Na figurinha C, nós temos medindo o diâmetro de uma peça, enfim, né, uma parte externa de uma peça. E na parte D, ali, nós temos a haste de profundidade medindo uma altura de um rasgo, certo? Então, ele é considerado quadridimensional. Esse é um dos paquímetros mais utilizados, o paquímetro universal. Além do paquímetro universal, temos o paquímetro com relógio. Então, ali, aquela parte da escala móvel, ali o none ou verne, é um reloginho que tem as divisões ali. Então, com aquele reloginho eu faço as medidas, né, das partes, né, da minha medida. Então, ele não tem uma escalinha linear, sim, uma escalinha com o reloginho, certo? Temos também nesse outro slide um paquímetro de bico móvel que chama, né? É um instrumento de medição cujo bico de medição esquerdo ele é móvel. Eu posso mudá-lo, certo? E possibilita medições de distâncias e alturas diferentes, também conhecido como basculante. O paquímetro com bico móvel é o modelo mais procurado por quem precisa medir peças com formatos cônicos, ou mesmo aquelas com rebaixos de diâmetros diferentes. Então é bastante interessante esse paquímetro, certo, pessoal? O paquímetro de profundidade é um instrumento de medição utilizado exclusivamente para a medição de profundidades, como já diz o nome, né? Ele geralmente vem com uma haste simples ou um gancho e permite saber a profundidade de furos não vazados, rasgo, rebaixa, entre outros. Bastante interessante esse paquímetro. Além desse, temos também o paquímetro duplo para engrenagens. É um paquímetro que parece que são 2 paquímetros juntos, né? Ele é especial para medir dentes de engrenagens, né? De rodas dentadas. É um instrumento de medição que se caracteriza por possuir uma haste lateral e outra vertical, né? Então isso possibilita que eu consiga medir o dente de uma engrenagem ou roda dentada, certo? Temos também o paquímetro digital, né? Tem alguns paquímetros, essa figura é um paquímetro que ele é só digital, mas nós temos alguns paquímetros também que tem a escala fixa graduada, né? Esse aí não tem, mas temos alguns que tem. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que tem um que tem a escala fixa dele está graduada. Então esse é um paquímetro digital, né? Ele vai aparecer ali no visorzinho a medida. Então ele é um instrumento de medição que desempenha a mesma função dos paquímetros universais, mas com algumas vantagens. Ele possui um leitor digital que permite chegar às medidas de forma mais eficaz e precisa. Além disso, esse aparelho é livre de erros de paralaxe, ângulo de visão, o que faz com que seja ideal para controle estatístico, certo, pessoal? Bom, agora nós vamos falar um pouquinho dos cuidados que devemos ter com os paquímetros e as características de um bom paquímetro, né, pessoal? Deve ser de manejo cuidadoso, né? Devemos manejá-lo cuidadosamente, sem deixá-lo cair ou choques, porque como ele é um instrumento de precisão, se ele cair a gente vai danificar, ele não vai ser mais preciso, né? Pode haver um empenamento, né? Evitar sua utilização junto a ferramentas de trabalho, por exemplo, está usando um paquímetro, joga ferramentas por cima, vai entortar, vai danificar, vai riscar, né? E não vai acabar deixando ele com menos precisão. Não utilizar para bater objetos, jamais utilizar um paquímetro como se fosse um martelo, de jeito nenhum, ou de compasso, ou para riscar alguma coisa, de jeito nenhum. Paquímetro é para fazer medições, pessoal. Não pressionar o cursor quando estiver com o parafuso fixado, né? Tu vai fixar o parafuso, senão aquilo pode empenar o paquímetro, né? Estragar o parafuso. Limpá-lo com um pano macio, aplicando uma leve camada de vaselina sólida ou um óleo fininho. Guardá-lo sempre em ambiente seco, arejado, afastado
de campos magnéticos, sempre que possível guardá-lo em capa ou estojo adequado, não guardá-lo com o cursor travado, que pode haver uma dilatação e forçar ali os bicos e acabar danificando a precisão do paquímetro. Guardá-lo com as faces de medições ligeiramente afastadas entre 0,2 e 2 milímetros, certo, pessoal? Então, esse é um cuidado bem importante que nós devemos ter com os paquímetros para mantê-los ele como um instrumento de precisão, senão ele vai acabar se danificando e aí vai ter que aferir, enfim, né? E aí, de repente, vai quebrar alguma coisa e aí não vai dar para usar, certo? Então agora vamos falar de a característica de um bom paquímetro. O que eu poderia dizer? Ser de aço inoxidável. Porque existe alguns paquímetros que eu vou mostrar no vídeo para vocês, que eu posteriormente que eu vou gravar, sobre paquímetros que não são de inoxidável. Imagina, você não enxerga ali as graduações. Então, ser de inoxidável é imprescindível, né? Possuir uma graduação uniforme, né, que eu possa enxergar bem os traços todos do mesmo tamanho, apresentar traços finos e profundos, salientes em preto para ficar fácil de visualizar, ter o cursor bem ajustado, deslizando suavemente ao longo da haste, ter as faces de encosto bem ajustadas, ou seja, quanto juntas não deve passar luz, quer dizer, que está bem posicionado, né? Ele tem que ser, não pode estar empenado para a gente fazer a leitura correta. Então, pessoal, esses são os cuidados e esses são os cuidados e as características que nós devemos ter com um bom paquímetro. Então, pessoal, a gente vai ver alguns errinhos de medição. Quando a gente vai fazer a medida de alguma peça, né? Então a gente tem que saber que a gente pode incorrer em algum erro da medição. Então a gente vai ver o que pode ocasionar, o que pode influenciar no erro de medição, né, desse instrumento, o paquímetro. Então, erro de planicidade da superfície de medição. Então a superfície de medição ali dos bicos de contato, né, tem que ser planos. Isso ocorre quando as superfícies de medição não estão absolutamente planas. Admite-se uma tolerância de no máximo 2 micrômetros. Lembra lá do valor do micron, né? Então, esse 2 micrômetros na retificação dessa superfície. Então, esse erro é admissível, né? Um erro admissível. Acima disso, já não é um erro mais admissível, já vai prejudicar a minha leitura. Erro de paralelismo de superfície de medição ocorre quando as superfícies de medição não apresentam perfeitamente paralelas, considerando satisfatório um erro de 3 micrômetros. Então, até 3 micrômetros é admissível, né, para a leitura. Erro de colocação em zero ocorre quando os zeros da escala principal e o nônio não coincidem. Quando eu fecho o paquímetro, eles têm que coincidir. Então, quando eles não coincidem devido à deposição de alguma impureza nas faces de medição ou pelo desgaste das mesmas pelo uso frequente, pode apresentar, quer dizer, admite-se um erro, né, na leitura de no máximo mais ou menos 5 micrômetros, certo, pessoal? E tem também a influência subjetiva, né? A subjetiva, a gente viu a objetiva, né, que é do instrumento, né? E a subjetiva seria do operador. O que eu posso fazer na hora da leitura que pode me levar a um erro? Um muito conhecido na leitura é o erro influenciado pelo paralaxe. O que é isso, né? O paralaxe ocorre pelo fato de que a escala da régua e a escala do nônio estarem em planos diferentes. Além de depender do ângulo de visão do operador, este erro depende da posição do operador em relação ao instrumento e do valor da diferença de planos das escalas. Poderá ser de no máximo 15 micrômetros, que seria admissível. Então, esses são os principais erros. Se vocês olharem na apostila, tem mais alguns. Mas esses são os mais importantes e são os que mais acontecem. Certo, pessoal? Para finalizar esta aula, não podemos esquecer
de dar uma olhadinha no fórum. Eu sempre deixo umas perguntinhas para vocês, que essas perguntinhas são legais, assim, pessoal, para, né, para, como eu vou dizer assim, deixar nossa aula mais interessante, né? Vamos ver se eu entendi tudo da aula mesmo? Então dá uma olhadinha nas nossas perguntinhas, são perguntas bem pertinentes e interessantes sobre o Paquímetro. Não deixem de fazê-las, tá? Se puderem assistir o vídeo de apoio, isso é muito bom, porque o vídeo de apoio pode ter mais uma informaçãozinha além, que pode ser boa para compreender alguma coisa que foi dita aqui, né? Então esse videozinho são videozinhos curtos, não vai ser cansativo, vale a pena vocês darem uma olhadinha. É bem legal, tá, pessoal? E dúvidas que vocês tiverem dessa aula, vocês podem tirar na aula síncrona e no WhatsApp, que tá ali o endereço para vocês, certo, pessoal? Então, foi um prazer. Até a nossa próxima aula. Abraço!